Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Moré André. Além de professor de estudos judaicos, eu sou um grande apaixonado pelo universo do cinema e a aula de hoje vai falar um pouquinho de como adaptar trechos do Tanakh para esse meio tão envolvente que é o cinema, os desafios que estão incluídos aí. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse episódio específico da Sarça Ardente, ou em Ivrit, Snea Boer, e vamos dar uma olhada como esse episódio foi adaptado para um filme em específico, que é a animação O Príncipe do Egito. Antes da gente entrar no estudo das nossas fontes e dar uma olhadinha nesse trecho do filme, eu falo aqui sobre essa plataforma, Sefaria. Não sei se todos vocês aí conhecem. É uma plataforma maravilhosa, disponível de forma gratuita, tanto em forma de website como de aplicativo. Qual é o encanto do Sefaria? É que ele disponibiliza praticamente todas as fontes da biblioteca judaica clássica de forma gratuita e permite que a gente também monte algumas chamadas source sheets, folhas de referência com essas fontes. Então aqui vocês estão vendo essa folha de referência que eu montei e, inclusive, eu, nas minhas preferências de usuário, mantenho aqui as minhas folhas disponíveis para o público. Então vou deixar na descrição do vídeo um link para quem quiser ao final da aula ou durante a aula consultar essas fontes com mais tranquilidade, pode consultar ali sem problema nenhum. Então eu vou fazer a leitura das fontes, na maioria das vezes, em hebraico e vou traduzindo para o português enquanto eu faço a minha leitura, mas vocês também têm aí a tradução ao lado. Às vezes a minha tradução vai diferir um pouco da tradução que está aqui, mas a essência tende a ser a mesma. Então vamos lá. Então, esse episódio da sarça ardente se encontra no segundo livro da Torá, que em hebraico se chama Shemot, ou em português é o livro do Êxodo, e o Gimel aqui é o terceiro capítulo. Logo no começo do capítulo, aqui é o primeiro Pasuk Aleph. Então, começando a ler, o Moshe ayaroet tzon nitro chotno Cohen Midian, e Moisés, Moshe, ele era pastor do rebanho de ovelhas do seu sogro Itró. E Itró era o sacerdote da terra de Midian. Vainhaget atzon nachar hamidbar, vayavo el har Elokim chorefa. E Moshe conduziu o rebanho até o deserto e foi até o monte de Deus, o monte Horev, que de acordo com a tradição, e aqui já na tradução aparece dessa forma, o monte Horev é o monte Sinai, o monte de Deus. Quando Moshe era pastor, ele já tinha ido para o monte Sinai uma vez. Então, não sei se todos sabem disso, mas o que a gente entende é que essa sarça ardente, o Snei Boer, ficava no mesmo monte onde futuramente Deus apareceria, proclamaria os 10 mandamentos e seriam entregues ali as tábuas da lei. Continuando a leitura aqui do capítulo, Vairá malach Hashem ilav belabat esh mitoch hasne. E apareceu para Moshe um emissário, um anjo de Hashem, na forma de uma chama de fogo dentro do arbusto, dentro da sarça. Vaiar veinei asne boer baesh veasne eineno uchal. E Moshe viu, e eis que o arbusto, a sarça, ela queimava em fogo, só que o arbusto não se consumia, certo? Então essa árvore, ela não virava cinzas, ela mantinha toda a sua forma, todo o seu aspecto, todos os seus galhos, suas folhas, estava queimando, mas ela não se consumia. Aqui, terceiro passuco. Vaiomer Moshe, Asurana, vaire et amare agadol azeh. Disse Moshe, eu vou então para lá, eu vou me desviar, eu vou ver essa visão grandiosa. Madua loivar asne. Por que que o arbusto ele não se consome? Dalet. Vayar Hashem kisar lirot. E Hashem viu a curiosidade de Moshe. Hashem viu que ele foi dar uma olhada naquela visão espetacular. Vaikra ilav Elokim mitoch hasne, vayomer Moshe, Moshe, vayomer Hineini. E chamou a ele,
Deus. Deus chamou Moshe de dentro do arbusto e disse, como Hashem costuma convocar todos os seus profetas, chamando pelo nome próprio 2 vezes, Moshe, Moshe, uma demonstração de carinho, e também de forma clássica, como todos os demais profetas faziam, Moshe responde com esse termo, Hineini, eis-me aqui, uma demonstração de humildade, de prontidão para atender tudo o que Hashem puder solicitar. Vamos avançar um pouquinho aqui, no Pasuk Rei, Vayomer al tikrav halom. Sim, disse Hashem, quando ele estava se aproximando, não se aproxima mais ainda. Shal nealecha meal raglecha, que amakom asher ata omed alav admat kodeshu. Sim, então voltando aqui, tira o seu sapato do seu pé, porque o local em que você está em pé, o local em que você se encontra, é uma terra santa. Vayomer Anochi Elokei Avicha, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Velokei Yaakov. E disse Hashem, eu sou o Deus do teu pai, Deus de Avraham, Deus de Yitzhak, Deus de Yaakov. Vayaster Moshe Panav, ki yareh me'abit el Elokim. E escondeu Moshe sua face, porque ele temia de olhar, lançar os olhos na direção da revelação divina. Pasuk Zayin aqui, o 7 do outro lado, está escondidinho. Vayomer Hashem, Ra'o ra'iti et oni ami asher b'Mitzrayim. E disse Hashem, eu vi, de fato vi, a miséria do meu povo que está no Egito. Vetza'akatam shamati mipnei nokshav, ki adati et machovav. Então, Deus fala, escutei o seu grito, o grito do povo de Israel, por conta do seu opressor, e eu sei da sua dor, sei do seu sofrimento. Vou avançar mais um pouquinho aqui, já estamos chegando no final dessa fonte. Vaered leatzilom miad Mitzrayim, ulealotom min haaretz ha'i, el eretz tova urchava, el eretz zavat halav udvash. Então, continua Hashem falando para Moshe, e eu descerei para salvar o povo da mão do Egito e vou fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel. El mekom ha'knani, ve'achiti, ve'emori, ve'aprizi, ve'achivi, ve'yevusi. No local onde hoje habitam estes povos, e aqui são mencionados 6 povos que ali habitavam no momento, o Cananeu, o Riteu, o Emoreu, o Perizeu, Riveu, Jebuseu. Tet, ve'ata, hinei tza'akat bnei Israel ba elai. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Vegam ra'iti et halachatz asher Mitzrayim lochatzim otam. E eu também vi a pressão que os egípcios pressionam a eles. Último passo que a gente vai ler desse trecho. Ve'ata lecha ve'ishlachacha el paró. E agora vá, e eu vou te enviar para o faraó. Ve'otzetami bnei Israel mi Mitzrayim. E você retire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então aqui é uma passagem clássica que a gente já ouviu falar muitas vezes, mas é importante a gente ter contato com a fonte original. Não sei aí quantos de nós antes já tiveram a oportunidade de estudar essa fonte original em hebraico em todos os seus detalhes. Então a gente avança para fazer a comparação. Como esse trecho ele é apresentado na animação do Príncipe do Egito, que foi realizada em 1998. Então vamos lá. Aumentando aqui o som.
Eis-me aqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Quem é você? Eu sou o que sou. Eu não entendo. Eu sou o Deus dos teus ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó. Você é filho da minha mãe Joquebede! Você, não se ama! O que quer de mim? Certamente vi a opressão do meu povo que está no Egito, e ouvi seu clamor. Por isso desci a fim de livrar o povo da escravidão e trazê-lo a uma terra boa, terra que mana leite e mel. Venha agora. Quem irá a Faraó serás tu. Eu? Quem subiu para guiar esse povo? Não vão nem acreditar em mim, não vão nem me ouvir. Ensinarei o que deves dizer. Eu era inimigo deles. Eu era o príncipe do Egito, filho do homem que assassinou seus filhos. Não, escolheu o mensageiro errado. Como posso sequer falar com eles? Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mundo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois agora! Moisés, eu serei contigo quando fores ao rei do Egito. Eu sei, porém, que Faraó não te escutará. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios. Toma, pois, o cajado na mão, Moisés, com o qual hás de fazer os sinais. Eu serei contigo, Moisés. Moisés. Muito bem, pessoal. Realmente a animação ela é espetacular, é muito bonita, mas assim, quando a gente faz a leitura do texto e imediatamente depois a gente vê a adaptação, a gente repara que tem algumas mudanças, mas talvez a gente pode até falar que a essência da coisa ela é preservada. Então, assim, uma atividade clássica que muitas vezes faço com os meus alunos é da gente fazer, reparar em diferenças, né, do texto para a adaptação. Né? Então, assim, tem uma questão ali que Moshe está na animação indo atrás de uma ovelhinha. Isso até é uma tradição oral que a gente tem dentro da tradição judaica, falando sobre essa maneira como ele vai ser dirigido para a sarça ardente. A gente tem algumas mudanças ali no diálogo, então, na verdade,
esse trecho do filme, ele já avança outras partes do diálogo que a gente não leu na fonte original, então tem algumas coisas que estão um pouco fora de ordem, enfim. Mas assim, tem uma atividade interessante para a gente fazer de perceber as diferenças, né, entre o texto e a adaptação. Uma outra atividade possível para a gente fazer aqui é da gente falar sobre o que a gente imaginava e como os realizadores do filme imaginam diferente. Então, os realizadores, eles optaram por ambientar esse diálogo de Moshe com Hashem num local fechado. Então, eu, particularmente, eu sempre tive para mim que esse diálogo aconteceu num local aberto, tá? E, sendo muito sincero, isso foi profundamente influenciado por uma pintura que eu vi na minha infância de Moshe na sarça ardente, né? Então, não é uma imagem que me foi construída puramente pela leitura do texto, porque o texto não faz referência se aquilo aconteceu num local fechado ou aberto, sim? Mas a gente vai também agregando as nossas percepções de produções culturais que vão se somando e se sobrepondo ao texto original. Então a gente, chegando numa idade mais madura, a gente tem que conseguir reconhecer essa diferenciação do que é texto e do que é uma soma cultural posterior, tá? E para mim, inclusive, eu talvez em algum momento eu tive uma aula sobre isso, não lembro a fonte original, essa ideia do fazer a revelação do Shnei Haboer em espaço aberto também tem uma conotação de que está disponível, sim, a Hashem está disponível para quem quiser enxergar. E é aquele trecho do texto que fala sobre Moshe indo atrás, e isso despertando o diálogo com Hashem se torna mais importante. Ou seja, todo mundo podia ver isso daqui, mas foi Moshe que conseguiu abrir os olhos, conseguiu sair do seu mundinho e reconhecer que tem algo além, né? Mas enfim, essa é uma segunda possibilidade, né, da gente reconhecer as diferentes imagens que a gente construiu para si sobre esse trecho com as imagens que os realizadores constroem. Mas o que eu vou propor hoje? Uma terceira atividade, tá? Então aqui avançando um pouquinho na minha folha de referências. A minha grande pergunta para a aula de hoje, para todos nós, é a seguinte: qual desafio ou quais desafios os realizadores da animação O Príncipe do Egito enfrentaram a adaptar o conteúdo do nosso capítulo? Já tem alguns desafios para fazer isso. Não só, evidentemente, desafios técnicos de animação, de câmera e de efeito especial, mas desafios inerentes a essa transposição. Então, se a gente estivesse aqui cara a cara, a gente podia escutar um pouquinho vocês, ou se a gente estivesse ao vivo, a gente podia perguntar aí no chat, ou assim numa videoconferência, escutar vocês. Se tratando de uma gravação, eu já entrego o ouro. Qual que é o desafio que eu quero que a gente trate hoje? É de como adaptar a voz de Hashem. Quando a gente faz a leitura do texto, a gente tem ali as palavras, né? A tinta em cima do papel, ou aqui no caso nosso, a gente tem os pixels no monitor. Mas a gente não tem som, a não ser o som que a gente faz ao ler. Então qual que é a voz de Hashem? Se você fosse um produtor de cinema, que voz você colocaria? Uma voz masculina? Uma voz feminina? Uma voz grave? Uma voz aguda? Uma composição de várias vozes? Porque isso tem um grande impacto na maneira como a gente entende as coisas. E vamos lá. Talvez, se eu tivesse feito essa pergunta antes, vocês iam ficar prestando atenção, um pouquinho mais de atenção, no dublador de Hashem na animação. Mas agora, tentando lembrar um pouquinho, ou tem alguns que talvez vão rebobinar um pouco o vídeo
para escutar de novo. Você reparou como era a voz de Hashem aqui na animação? E eu já falo para vocês. Os realizadores da animação do Príncipe do Egito, eles optaram por usar o mesmo dublador que dubla Moshe para dublar Hashem. Tá? Eu realmente não sei, na adaptação da dublagem brasileira, quem é o dublador, mas a gente tem aqui, a gente pode procurar no Google, pelo elenco de vozes do Príncipe do Egito. E a gente tem aqui grandes astros de Hollywood, sim. Né? Vamos, só para dar mais moral, tem o Patrick Stewart, e o Jeff Goldblum, e o Steve Martin, Michelle Pfeiffer, Sandra Bullock, Val Kilmer, Ralph Fiennes, só nomes de grande escalão ali de Hollywood. E no caso, em inglês, Moshe foi dublado pelo Val Kilmer, e Val Kilmer também é o dublador de Hashem. E, em português, seguiram esse mesmo padrão, o mesmo dublador de Moshe é o dublador de Hashem. E a verdade é a seguinte, é uma opção interessante, é uma opção que tem uma ideia bem profunda, dá para pensar. E eu quero que a gente pense um pouquinho nessa opção. E não só que a gente pense nessa opção, mas que a gente busque uma fonte da tradição judaica para fundamentar essa decisão. Essa é a terceira pergunta da aula. Há alguma fonte da tradição judaica que poderia fundamentar as decisões criativas dos realizadores do filme? Ou seja, em algum lugar está escrito que a voz de Hashem é a nossa própria voz? Então, assim, vamos atrás dessa fonte, tá? Essa é uma busca que não é tão fácil, mas estou aqui para ajudar vocês. Então, vamos lá. Para a gente começar a nossa busca, tá? Eu vou trazer um outro passuco, um outro versículo deste mesmo livro da Torá, o segundo livro de Shemot, mas de outro capítulo. No capítulo 19, ele está falando ali sobre a revelação de Hashem no Monte Sinai. E ali tem este passuco, este versículo, que fala o seguinte: Vai kol hashofar olech vechazek meot. E eis que o som do shofar, ele ficava cada vez mais forte. Então, quando Hashem se revela para Bnei Israel no Monte Sinai, a Torá fala que tem um som de shofar que vai ficando cada vez mais forte ali no Monte Sinai. E aqui se diz o seguinte: Moshe Yedaber, Moshe falava, Ve'elokim ye'anenu bekol, e Deus o respondia com uma voz. Tá? Ok. Então, tinha esse diálogo, Moshe e Hashem dialogando, Am Israel testemunhando esse diálogo. Só que tem uma regra de ouro do estudo da Torá, muito importante da gente saber sempre, que não existem palavras aleatórias no texto da Torá. Se nós temos palavras a mais, nós temos ensinamentos a mais. Isso é chave para a gente dar sequência ao nosso estudo. E o que acontece? Essa palavrinha aqui, a última palavrinha do passuco, bekol, ou se a gente olhar aqui em português para facilitar, com uma voz, ela é totalmente supérflua numa primeira avaliação. Porque, vamos lá, se o passuco dissesse Moshe Yedaber ve'elokim ye'anenu, ponto final, já seria suficiente. Ou em português, Moshe falava e Deus o respondia, ponto final. É suficiente. Porque é evidente que Deus vai o responder com uma voz. Deus não vai responder com mímica,
Deus não vai responder com um show de fantoches. Então, se tem palavras a mais, tem ensinamentos a mais, e a busca desse ensinamento, dessa palavra a mais, e de todas as outras palavras aparentemente supérfluas que tem na Torá, é exercício da Gemara, é exercício do Talmud. E aqui a gente vem aqui para procurar essa fonte do Talmud. Então, logo no primeiro tratado do Talmud, o tratado de Brachot, o tratado das bênçãos, na folha 45, no primeiro lado da folha, tá? E aqui tem essa divisão de seções, então é a 8ª seção dessa folha. A gente tem um debate sobre a tradução em tempo real do texto da Torá. Então, na antiguidade, já se fazia a leitura da Torá em público, que nem hoje a gente faz a leitura da Torá em público, uma leitura mais longa no Shabbatot, uma leitura mais curta nas segundas e quintas e no sábado à tarde. Mas, na antiguidade, a leitura da Torá em hebraico era acompanhada por uma tradução. O camarada lia em hebraico e tinha um segundo representante ali ao lado, o tradutor. O ledor e o tradutor ficavam juntos. O tradutor traduzia o texto em hebraico para a língua local, que era o aramaico. Tá? Então, esse trecho aqui que a gente tem do Talmud fala sobre essa dinâmica entre o ledor em hebraico e o tradutor em aramaico. Amar Rabi Shimon ben Pazi, então esse sábio da época da Mishnah, o que ele defende? Minayin she'en ametargem rashai leagbia kolo yoter min hakore. Perdão? Da onde nós sabemos? Onde a gente tem uma dica da Torá que o tradutor, o metargem, ele não é autorizado a levantar a sua voz num volume mais alto do que o ledor em hebraico. Sim? Então, tem essa ideia que o tradutor tem que falar no mesmo volume de voz que o ledor. Mas por quê? Por que a tradução não pode ser mais alta ou mais baixa? De onde se deduziu isso? De onde veio essa prática? Tem alguma dica da Torá? Perguntou ali o Rabino Shimon ben Pazi. E ele trouxe esse passuco. Moshe yedaber ve'elokim yaneinu bekol. Moshe falava e Deus o respondia com uma voz. Shen Talmud lomar bekol. Você não tem o que aprender dessa palavra bekol. Ela é supérflua, aparentemente. O Talmud lomar bekol. O que a gente aprende dessa palavra? Bekoló shel Moshe. Então aqui o Talmud fala Bekoló shel Moshe, com a voz de Moshe. Mas reparem bem, nós estamos falando aqui sobre o volume da voz, não sobre o timbre da voz. Então, o Talmud fala que, assim como no diálogo de Moshe com Deus, Deus falava e Moshe falava, e os dois, aparentemente, desse ensinamento, tinham o mesmo volume de voz. Também, no caso do tradutor e do ledor, eles tinham que ter o mesmo volume de voz. Esse é o ensinamento que a palavra adicional bekol traz no passuco. Bekol significa que era no mesmo volume. Tá? Vamos avançando. Só que a gente tem uma outra dimensão dentro do mundo judaico, que é a dimensão racídica. E dentro dos textos racídicos, a gente tem ideias maravilhosas e ideias que são muito profundas e que elas são muito antigas e que os mestres da Hassidut revelaram esses ensinamentos místicos que eram um tanto ocultos até a época da Hassidut. Só que tem uma outra característica da Hassidut que vem junto um pouquinho com essa questão da abertura do misticismo,
é que eles vão revelando mais camadas que estão ali ocultas dentro dos textos clássicos da tradição. E esse rabino racídico, chamado Meir Shiloach, ele vai falar sobre esse trecho do Talmud, sobre Bekoló shel Moshe. Vamos lá. Vai daber Elokim et kol advarim ha'ele lemor. Tá? Então, o Meir Shiloach está comentando um trecho da Torá, esse passuca aqui. E aí defende o Meir Shiloach. Chamati, e escutei. De novo, né, uma tradição antiga, passa de geração em geração, uma tradição mística que começou a ser revelada de forma mais intensa na época da Hassidut. Chamati, escutei. Debe Sinai é a Dibur Mamash. Monte Sinai era realmente uma fala, era realmente uma voz. De Vaidaber Elokim vegomer, quando está escrito que Deus disse, e etc. Aino aliedei Hashem motzaot apeh de Bnei Israel. Isso que Hashem estava falando através do que saía da voz, da boca dos próprios israelitas. Então, como é que foi lá no Sinai, de acordo com Meir Shiloach? Todo mundo começou a falar ao mesmo tempo, uma fala real, e Hashem falou dessa forma. Tá? Falou através da boca de todos os judeus, todos os Bnei Israel que estavam ali no Monte Sinai. E aqui é o trecho que mais interessa para a gente. Veze barur ve'emet, e é claro e verdadeiro. De kol nevoah ainu alidei kol hanavi atzmo. Toda profecia, ela existe, ela é feita através da voz do próprio profeta. Que Moshe Katav, como está escrito, Bekoló shel Moshe. Então aqui o Meir Shiloach, ele pega esse trecho do Talmud e ele defende não só que Moshe e Hashem estavam com o mesmo volume de voz, mas que eles tinham o mesmo timbre. O som da voz de Hashem era o som da voz de Moshe. Tá? Vamos aqui avançar um pouquinho mais rápido. Então aqui, só para complementar, um outro trecho da Torá, em Shemot, que vai ser interpretada por um outro rabino racídico. Vecholam roim et hakolot. Todo o povo vê as vozes. Então, aqui que fala o Pri Tzadik, que era aluno do Meir Shiloach, tá? Para só curiosidade. Shekol nefashot Israel yesh bekocham lirot benafsham et hakolot. Então, qual é a grande pergunta do Pri Tzadik? Quando o texto de Shemot fala sobre ainda essa revelação no Monte Sinai, fala que não que o povo viu vozes, mas fala no presente, que o povo vê as vozes. E aí o Pri Tzadik, ele defende que nós ainda temos hoje, no presente, condição de ver a voz de Hashem, a voz que veio no Sinai. E aqui eu quero começar a fazer um mishmash, um amálgama. Sim? Então, o que a gente viu? Segundo Meir Shiloach, a voz de Hashem é a voz do profeta. Então, os realizadores da animação do Príncipe do Egito têm onde se apoiar para a sua decisão criativa. Moshe escutou a própria voz. É o mesmo dublador para o filme. Ótimo. Mas agora vamos tentar trazer isso para um nível de ensinamento para a gente. Defende o Pri Tzadik que não só essa voz de Hashem era acessível para todo o povo judeu lá no Monte Sinai, mas ela ainda é acessível hoje. E aí vem a pergunta, tá? Como a gente escuta essa voz que está disponível hoje e que no fim das contas é a nossa própria voz? Vou trazer aqui também esse trecho da Mishnah de Avot. Bechol yom vayom, todo dia. Bat kol yotzet mehar Horev. Tem uma voz que sai de Horev, do Sinai. Uma chreset veomeret.
e ela anuncia e diz, Oi lahem labriot mel bonashel Torah. Coitado dos humanos que desprezam a Torá, que não reconhecem o valor da Torá. Tá? E aqui, falo para vocês, hoje sai uma voz do Monte Sinai, uma voz de Hashem, falando com a gente, para que a gente preste atenção nas coisas mais essenciais da nossa vida, que a gente preste atenção nos ensinamentos da Torá. Falando aqui, ainda numa sintonia bem racídica, uma frase, um ensinamento do Rebbe de Lubavitch, ok? Existe um mundo exterior, existe um mundo interior. Tão fundo quanto você adentra, tão alto quanto você alcança, sempre há algo respirando por dentro. Tem algo respirando dentro da gente. O mundo exterior é feito de coisas. E respirando dentro das coisas estão as palavras. Então, a gente tem a casca, que é a coisa. E a essência da coisa é a palavra. Mas a palavra também tem casca e tem essência. E o Rebbe vai aprofundando cada vez mais o que está dentro de cada coisa e coisa. Palavras estão do lado de fora. Dentro da palavra, há histórias. E aí, mesmo padrão. A história, que é o interior da palavra, também tem um interior próprio. A história está do lado de fora. Dentro da história, há um pensamento. Os pensamentos estão do lado de fora. Dentro do pensamento há uma grande luz. Na origem de toda luz está o começo, que não pode ser conhecido. O exterior podemos tocar e conhecer. O interior precisamos esperar e ficar quietos para que ele possa falar conosco. Como aconteceu no Sinai. Como acontece sempre que aprendemos a Torá com todo o nosso coração e alma. A gente quer escutar a voz de Hashem, que no fim das contas é a nossa própria voz. Se alguém quiser falar que é nossa voz interior ou a consciência, sem problema. Vou na sua também. Mas se você quer escutar a voz de Hashem hoje, como eu consigo? Desse trecho do Rebbe de Lubavitch, a gente tem o primeiro passo. Precisamos esperar e ficar quietos. Precisa escutar com atenção. Você quer escutar? Então para de falar. Você quer escutar? Então desliga o volume das coisas que estão ao seu redor. Você quer escutar? Vai para um lugar que você fica tranquilo. Você quer escutar? Tira outros pensamentos da sua cabeça. Você precisa do silêncio para escutar. A gente vive uma vida tão acelerada, a gente vive uma vida tão barulhenta. A gente precisa criar tempo para o silêncio. E se a gente se habitua a criar tempo para o silêncio, a tradição judaica fala para você que com a devida paciência e a devida conexão com a Torá, você vai escutar Hashem. Não basta ficar em silêncio. Mas, como falou Rebbe de Lubavitch, o silêncio por si só não tem nada. Mas o silêncio num contexto de Torá faz com que você escute Hashem quando você está em silêncio. Você abastece a sua vida de Torá. Isso é um. Você cria momentos de silêncio. Isso é 2. Você pode escutar a voz de Hashem. Hashem falando através da sua voz interior. Então aqui insistindo nesse ponto de que o silêncio por si só não constrói nada, que para a gente escutar Hashem no silêncio, a gente precisa estar abastecido por Torá. Trago aqui uma fonte do Maimônides, sua introdução para o Pirkei Avot, em que ele fala de um passuco de Mishlei e interpreta esse passuco de Mishlei. E fala, Gam belodat nefesh lotov. A gente tem a ideia de que todo mundo é bom, no fundo todo mundo é bom. E o Maimônides discorda, ele fala, não necessariamente. Alma sem Torá não necessariamente é boa. Alma sem estudo não necessariamente é boa. Alma sem espiritualidade, alma sem esforço de se conectar com algo além do material, não necessariamente é boa.
Então, se você tem uma alma que você abastece, se você se esforça para praticar boas ações, se esforça para estudar um pouco de Torá, se você se esforça para mesmo na confusão da nossa rotina, você se conectar com a Hashem, você está nesse contexto de Torá e você consegue criar um momento de silêncio e vários momentos de silêncio, você começa a escutar a Hashem. Aqui eu não vou ler para você isso dessa fonte, porque a gente já está bem avançado no nosso tempo, e você tem essas fontes disponíveis aí no Sefaria para vocês, e o link está na descrição do vídeo. Mas fala o Rabino Jonathan Sacks, sim? E aí um abraço para o Moré Fábio Levi, que é fã número 1 do Rabino Sacks. Ele fala aqui, nesse trecho, que a voz de Hashem está no coração humano. A gente tem essa ética judaica que ele fala da ética de culpa, que é diferente da ética da vergonha. E vocês vão ler, vocês vão entender melhor. Mas a ética judaica é essa voz interior, que fala isso está certo, isso está errado. A ética do judaísmo não é uma questão de aparência, de honra, de vergonha, é uma questão de ouvir, dar ouvidos à voz de Hashem nas profundezas da alma. A espiritualidade judaica é a arte de ouvir. Então, fechando aqui o que a gente falou hoje, pessoal, leiam as fontes, percebam o quanto as obras culturais relacionadas com o Tanakh mexem com a nossa percepção do texto original. Parabéns aí para os realizadores do Príncipe do Egito que fizeram uma opção difícil para quem seria o dublador de Hashem e fizeram uma opção que tem fundamento na tradição judaica. Como falou Meah Shiloach, esse Rebbe Hassídico baseado no Talmud, que quando Hashem falava, Moshe escutava a própria voz. E que assim também foi no Sinai, em que cada judeu que estava no Sinai escutou a própria voz, as palavras de Hashem, através da sua voz pessoal. E com relação ao Pri Tzadik, que essa experiência de escutar a voz de Hashem falando através da nossa voz, ela é possível até hoje. Lembra do Rebbe de Lubavitch? 2 condições. Esteja num contexto de Torá, crie espaços de silêncio. Você vai conseguir escutar a voz de Hashem através do seu próprio coração, as palavras de Hashem através da sua própria voz. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima. Um grande abraço, tudo de bom.